Pegue a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Xaracantalabachá. Eu quero que você abra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1. Capítulo 1. De versículo de número 8, um versículo muito conhecido, mas que hoje quero falar algo muito especial da parte de Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Digam todos amém. Assenta aí no seu lugar. A palavra de Deus, hoje eu quero falar sobre ser livre. Ontem eu preguei na Igreja Batista Memorial, no congresso da pastora Rita. Eu achei muito interessante o tema que ela colocou, que é você é livre. Mas na verdade eu cheguei lá e perguntei: você se sente livre? Você se sente livre? A palavra de Deus, ela diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia também diz assim, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu comecei então, porque o Espírito Santo me trouxe essa pergunta: você se sente livre? Você é uma pessoa livre? Porque no mundo muitos se acham livres e estão mais presos do que nunca. E às vezes existem homens e mulheres de Deus que acham que estão livres, mas que ainda estão presos. Porque a palavra de Deus diz que Deus trata no íntimo, no interior. E o interior é algo que tem um ditado que diz assim: coração do homem é terra que só Deus conhece. E às vezes o ser humano, ele está preso em situações porque não deixa o Espírito Santo de Deus realmente agir. Quando a Bíblia diz assim, mas recebereis poder, esse poder no grego quer dizer dínamo, dinamite. Quando esse poder de Deus chega, quando o ser humano deixa o Espírito Santo realmente entrar dentro dele, é como uma bomba atômica, é como uma dinamite que entra para destruir tudo que não pertence a Deus e trazer aquilo que realmente agrada a Deus. Mas essa dinamite tem que ser buscada. Ela tem que, a Bíblia diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Para ser testemunha aqui nessa terra. E só se é testemunha quando se está livre. Uma pessoa presa, ela não é testemunha de nada. Ela está presa. E é por isso que muitos crentes, eles não são testemunhas de Jesus na terra. Eles, na verdade, eles são pessoas que estão dentro da igreja, são até de oração, mas que ainda não entendeu o projeto de Deus para a sua vida. Você vê que quando Pedro andava com Jesus,
Pedro era um homem que estava com Jesus, sempre onde Jesus ia, ele fazia parte, não era dos 12, não era dos 120, 150, nem 180, e nem da multidão. Ele era um dos que estava com ele, juntinho com ele, era um dos 3. E quando Jesus conta o projeto que ele tinha para a salvação da humanidade, Pedro, que via os milagres, que falava e via Deus fazendo coisas grandes e poderosas, ele disse para Jesus assim: Jesus, olha, só vai colocar a mão no Senhor se passar por cima de mim. E naquela hora, Jesus olha para ele e diz assim: arreda-te, Satanás. E ali ele estava mandando os demônios embora da vida de Pedro, que andava com Jesus. Não era da multidão, era alguém que andava com Jesus. Porque ele não entendia os projetos de Deus. Então não adianta você só andar com Deus. Não adianta você só enxergar e ver o que Jesus está fazendo. E é por isso que eu continuo achando e pensando e entendendo que o que muda caráter continua sendo a palavra de Deus, e o que salva continua sendo a palavra. Os milagres acontecem e acontecem para todo lado, como a Bíblia diz, sinais nós vamos ver para tudo que é lado, e é isso que tem acontecido. Sinais acontecem na igreja evangélica, acontece no centro de Macumba, acontece lá no Pai de Santo Fulano, sabe? Porque isso não salva ninguém. O que salva, o que liberta, o que transforma é a intimidade que nós temos com Deus. O nível de intimidade. Pedro, ele estava juntinho com Deus, mas não estava, olha, não estava na visão dele, a ponto de que Jesus até falasse: arreda dele, Satanás. Porque aquele que anda, mas não tem intimidade com Jesus, ele não consegue enxergar os projetos de Jesus para a vida dele. Pedro estava andando com Jesus, estava vendo os milagres, estava vendo as maravilhas, mas na hora que ele ressuscitou, ele não pôde contar com Pedro. Porque Pedro simplesmente chegou, viu que os panos, lençóis, viu que alguma coisa sobrenatural aconteceu, achou bacana e foi embora. Mas quem ficou lá, indagando, pesquisando o que aconteceu, chorando e falando: olha, eu quero o meu Jesus, foi Maria. Pedro poderia ser aquele, ó, ele andou com Jesus o tempo todo, na hora H da maior mensagem que Jesus ressuscitou, poderia ter sido Pedro. Mas teve que ser Maria, porque Maria não ficou satisfeita com panos, com lenços, com anjo, mas ela só ficou tranquila quando Jesus chega perto dela e diz: Maria. E ela diz: Rabone, que quer dizer mestre. Ela chorou e ela disse: onde puseram o meu Senhor? Eu não saio daqui sem o meu Senhor. Eu não saio daqui sem ver Ele. E sabe o que acontece? Ele se manifesta a ela e diz: Maria, eu estou aqui, ó. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Por isso que quando aqueles discípulos pediam a Jesus um sinal, está todo mundo procurando sinal. Ô Jesus, manda um sinal aí para nós, né? Aquele que estava lá no inferno falou assim: ó Deus, manda lá, nem que seja Lázaro, lá na minha casa, para que a minha família não venha para cá. Ele disse: se você, olha, ele parafraseou dizendo assim: se você não acreditou nos vivos, vai acreditar nos mortos. Porque na verdade a intimidade, esse poder quando vem sobre nós, é uma dinamite para quebrar a incredulidade, é uma dinamite para quebrar o orgulho, a vaidade, o ego, o eu, e que faz com que nós passemos a obedecer a ordenança de Deus, e passamos a amar aquilo que Deus nos manda e requer de nós. Quantas coisas grandes Deus tem para mim e para você, mas será que estamos prontos para receber? Eu imagino que Pedro ficou taiado.
Que isso, eu tive lá, por que Jesus não falou comigo? Por que não fui eu? Por que não foi João? A maior mensagem, Maria teve que ir lá e falar assim: vem gente, ó, Jesus ressuscitou. Olha, eu vi Jesus. E nesta noite eu quero dizer para você que está aqui me olhando: olha, é necessário nós olharmos e vermos Jesus, um encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus para podermos receber as coisas grandes que Ele tem para nós. Coisas grandes e maravilhosas Deus tem para nós. Mas quando nós não temos essa intimidade, nós perdemos as grandes coisas e ficamos só ganhando as pequenas coisas. Nós olhamos quando Deus ele fala com Jonas: Jonas, olha, você acha que Deus ia escolher qualquer um para ir a Nínive? Ele chamou alguém que ele confiava, que deveria andar com ele. Era um dos profetas. Deus chama e fala: olha, você vai lá em Nínive e você vai chegar lá. Olha, Jonas começou a discutir com Deus: mas aquele povo lá, aquele povo é incrédulo, aquele povo é duro de coração, aquele povo lá, não quer nada com o Senhor. Deus disse: vai lá. E ele disse: tudo bem. E ele pega um navio e vai na direção contrária. Mas Deus escolheu. Quantos Deus escolhe que está aqui nessa noite? Te escolheu. Mas que quando Deus ele abre o leque e diz: olha, é o encontro, olha o encontro. Você vai no encontro, você fala: eu vou. Mas vai para Tarse. Vai nada. Deus está te incomodando para ir para o encontro, mas você ainda está naquela de fazer a sua própria vontade. Eu até preciso, pastora, de ir no encontro, mas não existe problema que seja um impedimento para se ir ao encontro. Não existe. Você me der uma razão. Qual razão de não ir ao encontro? O que te prende de ir ao encontro? É justamente a falta da intimidade com Deus. É aquilo que tudo põe na frente. Pastora, é o marido. Pastora, é o filho. Pastora, é o trabalho. 5 meses antes que é falado. Aliás, na verdade, todo mundo sabe que todo ano, no mês de julho, é o encontro. Tem um ano para estabelecer normas. Tem um ano para se fazer os seus planos, os seus projetos. E algumas pessoas falam: pastor, o ano que vem eu não perco. Mas chega o ano que vem e lá vai perdendo de novo. Pastor, o ano que vem eu vou. Já tem 3 anos que está falando: o ano que vem eu vou. Porque não é livre. Ainda não está livre. Ainda não viu Jesus. Tem caminhado até do lado dele, mas não tem intimidade. Não está enxergando. Não está vendo. Olha, existem coisas, meu irmão, minha irmã, que são decisões que nós precisamos tomar. Decisões. Tem decisões que nós precisamos tomar. E você precisa tomar a decisão. Olha, eu vou. E já começa lá a pagar e falar assim: olha, Deus, o Senhor vai abrir as portas. O Senhor, é eu que tenho que ir mesmo. Sabe quando Jonas, ele entra no barco e vai para Nínive? Eles começam a pensar: quem é? Será que onde é que está o problema aqui? Onde é que está o problema? Que tem, olha, onde tem um Jonas, tem um barco afundando. Onde tem um desobediente, tem um barco afundando. E olha, cuidado para você não estar dentro desse barco junto com ele. E se a gente sabe que na vida da gente tem um Jonas, joga para fora. O peso de quem não anda na visão de Deus é tão grande que Jonas, olha, aquele povo já tinha jogado a bagagem toda fora. O barco continuava, o navio continuava afundando. Continuava pesado. Disse: tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui que tem um problema em alguém aqui. E ele teve que falar: o problema sou eu. Irmão, às vezes você tem que tomar uma decisão de falar: olha, o problema de não ir no encontro, o problema está comigo. Eu que não quero ir. É o diabo que não está me deixando ir.
Precisamos tomar decisões. Olha, se você quer ter intimidade, a ponto de falar com Deus e Deus trazer as curas, as libertações, as transformações. Olha, na verdade, olha, para você vir no congresso do Pasto ao Trono, você sabe por que não vem? Muita gente, pastor Marcos, não vem porque está preso, está lá no pasto, mas não é uma pessoa livre no pasto. Uma coisa é você estar no pasto, mas ser livre no pasto. Davi, ele estava no pasto, mas ele era um homem livre. E olha para você ver que Saul estava lá no palácio e era preso. Às vezes você pensa que porque você tem um bom emprego, você tem muito dinheiro, que você está com a vida ganha, você casou, está feliz, você pensa que você está livre. Mas na verdade vai chegar uma hora que você vai entender, você vai enxergar que você está preso. Assim como Jonas teve que decidir, olha, eu estou preso, eu preciso de voltar lá onde eu errei, para que eu pare de sofrer. Tem coisas na vida de pessoas dentro da igreja, que pessoas estão sofrendo porque não tem decisão. Não tem decisão para passar pelas águas. Não tem decisão para vir do pasto ao trono. Não tem projeto para a Santa Ceia do Senhor. Não tem projeto para o encontro com Deus. Não tem projeto, mas se você projetar uma praia, se porventura, olha, tem gente que não pode ver uma porta de um carro aberto. Eu falo, porque eu não entro em qualquer carro. Estou dizendo sincero, eu não entro em qualquer carro, qualquer motorista, não entro. Mas tem gente, meu filho, que vai até na asa do carro. Na maçaneta do carro, se fala assim, olha, tem uma vaga, minha filha, mas você vai ter que ir na maçaneta. Pois ele vai segurando a maçaneta até lá. Tem gente que não pode ver um ônibus passar. Ele não quer nem saber para onde é que vai. Você já viu tanto de gente que erra ônibus? Porque não pode ver um ônibus passar, que ele já pula na frente dele. Sem saber se realmente aquilo é o projeto de Deus para a vida dele. Sem saber se aquilo é a vontade de Deus para a vida dele. E tem coisas que nós precisamos parar e refletir. Será que o plano de Deus é eu ir no encontro? Então eu vou... Será que Deus não tem plano de alguém aqui não ir no encontro? Já parou para pensar nisso? Pastor, eu estou esperando a minha hora. Que hora, minha filha? Tem gente que é assim, você fala do batismo, que ele fala, pastor, eu estou esperando Deus me tocar. Minha filha, não é por nada não, Deus te tocou lá no mundo, ó. Você já está passando, é da hora. Há uma barreira, uma muralha. Por que tem pessoas que vivem uma vida inteira, anos após ano, e não conseguem ser fiel a Deus nos dízimos das ofertas? Porque estão presas. Por que tem pessoas dentro da igreja que nunca muda nada? São mundanas. Não muda nada, estão presas. Presas. Por que tem pessoas dentro da igreja que dão tão mau testemunho? Porque não são livres. Por que tem pessoas que vivem um problema uma vida e nunca resolve aquele problema? Sabe por quê? Porque não tem decisão. Uma decisão. Porque quando Deus diz vai, vá. Se Deus disser fica, fica. E tem coisas na vida da gente que nós precisamos tomar decisões. Chegou a hora, olha, do crente tomar decisão. Será que eu quero esse poder de Deus que muda a história? Ou eu quero viver essa mesma vida? Eu quero continuar desse mesmo jeitinho? Será que quando Deus começa a tratar com a nossa vida, como que é? Tem pessoas que começam a mudar de igrejas, mudando de cela. Entendeu? Tem preso que ele muda, ele está aqui no Nelson Hungria, ele vai lá pro Ceresp. Ele vai do Ceresp, ele vai lá pro Adulta Ladeira. Ele vai mudando só de cela, mas ele continua preso. E tem gente que é a mesma coisa dentro da igreja. A hora que Deus para travar ele, para tratar, sabe? Ele fala assim, o negócio é mudar de cela. Eu vou para lá que talvez, né? Talvez Deus muda a minha sorte lá na igreja do fulano. Lá na igreja do ciclano. Ah, naquela igreja tem um tanto de dança, um tanto de coisa. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Nada disso muda a história.
O que muda a história, minha filha, é quando Deus vai lá na ferida e faz, sabe que negócio? Eu te falar uma coisa. Uma vez eu caí de bicicleta, que eu nunca dei certo eu e a bicicleta. Eu e a bicicleta, nós nunca fomos assim íntimos uma da outra. E uma vez eu montei na bicicleta e fui andar num campo de futebol que tinha lá perto da minha casa. Eu era adolescente nessa época. Quando eu vinha na bicicleta, tinha uma curva. Eu não dei conta de fazer a curva. Eu fui direto e o negócio era uma espinhadeira, assim, olha. Eu vazei para aquilo ali abaixo, eu e a bicicleta, mas deu um rombo no meu joelho. Eu tenho a cicatriz até hoje da ferida que deu no meu joelho. E sabe aquela ferida que tudo que você faz assim? Você já tem algum problema no joelho? Assim de feridinha? Ô gente, tudo que você faz, até um espirro que você dá, faz assim, ó, a ferida, a casquinha que ela vai secando, ela faz assim, ali você geme de novo. Então, para andar é uma guerra. E é assim que a ferida, que Jesus, quando você vem e recebe o dínamo, a dinamite do poder, aí Jesus, ele não deixa você ficar com aquele pus não, mas também ele não te alivia na dor também não. Ele pega ali o meu joelho, que está cheio de pus e vermelho em volta assim, ó, já viu que é vermelho que dá em volta assim? Ele pega e arranca ali aquela tampa e tira ali aquele pus e põe ali aquela água oxigenada e depois põe o mertiolate, que você até você faz, tiver pronto sai. Ali você assim, aquela dor, mas você sai daquilo ali curado. Ali dá uma caça, instantinho, acabou, cicatrizou, beleza, você pode mexer, você pode fazer o que for, que não sangra mais, que não dá pus mais, está curado e sarado. Assim é com Jesus, amado, o encontro é um negócio assim, ele pega lá na ferida e começa a mexer. Ele começa a mexer naquilo que o diabo fez de tudo para você não mexer, naquilo que você não vai no encontro com medo de tocar na ferida, naquilo que você tem medo de que vai ser lá naquele encontro. Olha, é ali mesmo, lá que Jesus vai tirar essa sensibilidade que você tem, que você não consegue ouvir, você não consegue enxergar, você não consegue sentir nada. Sabe o que Jesus faz? Jesus muda a sua história e traz você de volta com uma nova visão, uma nova experiência com Ele. Esse é o projeto de Deus. Você sabe onde foi o encontro de Jonas? Na barriga da baleia. O encontro dele foi lá dentro. Você imagina que tipo de encontro? Quer ter 3 dias. É o mesmo tempo que nós vamos ficar no encontro. 3 dias na barriga da baleia. A baleia comendo tudo quanto é peixe, pudrecido. Porque peixe, ele novo, fresquinho, ele já fede aquela coisa. Né? Se eu limpar um peixe, eu não como ele. Aí eu já não limpo, justamente, eu já não gosto de limpar mesmo, né? Eu já não limpo, para não ter que ficar sem comer, porque eu gosto muito de peixe. Mas imagina o que Jonas passou dentro daquela baleia. Mas ele precisava daquilo. Você acha que Deus mandou Jonas à toa para aquele lugar? Não, coitado de Deus, Deus não sabia que Jonas é enrolado. Será que ninguém contou para Deus que Jonas era trapaceiro? Que Jonas estava com um pé cá e um pé lá? Que Jonas só fazia o que ele queria e não o que Deus mandava? Será que Deus não sabia disso não? Ou será que Deus fez um grande teste e falou assim: você sabe que você está precisando é do encontro? Deus estava... Se Deus fosse careca, Deus estava careca de saber que Jonas, ele ia tomar o barco para outro lado, que ele ia sentar lá no navio, né? E falar assim: você sabe uma coisa? Eu vou fazer, quantos estão dentro da igreja fazendo só a sua vontade? Por isso que não vai no encontro. Aí Deus proporciona o encontro dentro da sua casa mesmo.
Mas Deus está preparando esse encontro do dia, lá de julho, para que Ele mude a nossa história. Para que Ele venha ter a condição de fazer com que você venha obedecer e ser verdadeira testemunha dEle. Ele diz, olha, tanto em Jerusalém, minha irmã, lugar mais difícil de ser testemunha de Jesus é dentro de casa. É com a família. Por causa da intimidade que tem com a família, conhece a família. E às vezes até tem os mesmos defeitos. A família é lugar de teste. Se é a Jerusalém, é a igreja, lugar de teste, que muitos não passam, porque um pisa no dedão do pé, outro pisa na joanete e a pessoa vaza. Ou um pisa naquela unha encravada. Tem gente que pisa na unha encravada da gente. Eu tenho uma unha encravada, irmão. Se eu não tirar de 15 em 15 dias, meu filho, só Jesus. E a manicure não tem um pingo de dó. Mas tem lugar de prova. Diga para essa irmã, esse irmão que está perto de você, lugar de prova é na casa do Pai. Então não precisa procurar mar de rosa dentro da igreja, não. Se você é do tipo, igualzinho aquela moça, que acha que casamento é aquele cavalo branco, aquele moço bonito no cavalo branco, e ele de terno branco, e tudo tá branco, e tudo tá lindo, e ela vem de branco também, aquele vento, o véu vai voando para ali abaixo, e vem eles dois, é assim que muita gente está dentro da igreja, acha que a casa de Deus é um lugar de sentar, pôr o braço assim, ó. Acha que é lugar só de Jesus falar assim, eu sou seu pastor. Nada vai te mudar, hein? Glória a Deus. Aí a Bíblia fala assim, se você precisar de alguma coisa, pede o Pai em nome de Jesus. Você recebe tudo. Glória a Deus. Assim diz o Senhor. Amanhã a porta está aberta. Nossa. Mas quando vem o deserto, só quem é íntimo que passa. Quando vem, aqui o Salmo 23 diz, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aí uns falam assim, pois eu caio num buraco, no precipício. Mas aí a palavra de Deus diz assim, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou íntima do meu Senhor. Eu sou íntima do meu Deus. Eu sei que por mais que assim, olha, que eu ande, uma hora eu vou chegar. Eu estou andando, eu vou chegar. Vai chegar a minha hora. Eu vou chegar. Intimidade. Intimidade. Todo deserto tem um fim. Todo vale vai chegar na estrada certa. E aí você pode dizer, só quem tem intimidade passa pelo vale e sai lá do lado de lá. Porque a igreja, em vez de ser igreja do evangelho quadrangular, isso eu estou falando de todas as igrejas, estou pondo o nome da nossa aqui, né, para não interferir na vida dos outros. Mas qualquer igreja tinha que ser essa igreja dos sentimentais. Do sentido. Do sentido. Quando não está sentido com o pai, está com a mãe, sentido com o vizinho, está sentido com o pastor, com o diácono, diaconisa, está sentido com o ministro do louvor, está sentido com... Está todo sentido. Você conversa com um, está sentido com fulano. Você conversa com outro, está sentido. Oi, irmã, por que você saiu da igreja tal? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Ah, boba. Sabe como é que é a igreja? Igreja é lugar de teste. Igreja é lugar onde você vai ser aprovado. Igreja é lugar onde você vai passar pelo vale e vai sair lá fora e receber a sua libertação. Cada vez que você dá um salto de libertação, você venceu um obstáculo. Olha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas na vida da gente que nós precisamos entender que isso aí é simplesmente uma prova que vai chegar ao fim, e você não tem por obrigação ser o primeiro a chegar. Mas se você chega,
chegar, você já vai receber a sua libertação, a sua vitória. Esse Deus que nós servimos é o Deus que liberta e transforma. Verdadeiramente sereis livres. Agora tem uns que pegam uma malinha. Marido pega uma malinha, a mulher joga até pela janela. Ele sai catando as roupinhas e vai embora. Mas o problema ela vai com ele. Está preso. Tem filhos que pegam só umas roupinhas e diz que agora eu vou ser livre. Está mais preso do que nunca. Mas com Jesus, ele diz, olha, conhecereis a verdade. A verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, que muitos querem ver bonitinha, aberta no Salmo 91 na sua casa, como se fosse uma marca. Continua sendo aquele aroma de um, como chama aquele negócio do centro de macumba lá? A incenso, né? O incenso lá que mamãe colocava lá assim uns trianguinhos verdinhos. Eu lembro até hoje, punha atrás da porta, e aquilo ali era uma caatinga miserável, que ia subindo na casa toda. E ali achava que estava purificando a casa toda. Um dia quase que incendeia e queima tudo lá em casa. Lá em casa, quando não era incenso, era vela. Quando não era vela, era incenso. Quando não era... Olha, tudo que você pensar. Por isso que hoje eu digo, Pai, eu quero ser livre. Porque uma pessoa que não é livre, até hoje ainda quer pôr incenso dentro de casa. Elefante com a traseira virada para trás. Até hoje quer colocar ruda na porta de casa, atrás da orelha. Ainda tem crente que tem aquela planta dentro de casa. Aquela, como fala, comigo ninguém pode. Tem gente, tem crente até hoje que tem espada de São Jorge em casa. Tem gente que até hoje acende as velas. E tem gente que até hoje ainda faz, olha, as novenas. Ainda tem gente. Eu até lembrei do negócio que eu vou perguntar eu fui num lugar e vi uma. Lembrei. Eu fui num lugar, até depois vou perguntar pro irmão por que tem uma Aparecida lá no estabelecimento dele. Eu fiquei horrorizado. Eu vou perguntar, porque às vezes ele nem viu que o diabo cega. O estabelecimento do irmão tem uma Aparecida. Me incomodou. Eu vou perguntar, porque às vezes nem viu, às vezes um funcionário pôs, né? Às vezes aconteceu alguma coisa. Ou quem sabe ainda crê nisso? Porque o trem está tão ruim. Tem tanto crente que está preso, que a gente às vezes tem que ver o que é que está acontecendo, que até hoje tem gente que está em cima do muro, até hoje, ainda devagarzinho, ele entra dentro da igreja católica, no dia do São Cristóvão, dia do São Judas Tadeu, e corre de novo para a igreja, e a pastor não pode saber. Está preso, amarrado. Quem conhece Jesus não precisa de mais nada. Quem conhece Jesus, conhece a sua palavra, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Aceita hoje a dinamite de Deus. Aceita hoje a dinamite de Deus. Aceita hoje o encontro com Deus. Aceita hoje ser visitado por Senhor e falar com Ele: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ser como o Pedro, aquele covardão que antes da dinamite de Deus, ele negou o Senhor. Olha, eu não quero ser como Pedro, que antes da dinamite, ele estava ali, ficou satisfeito só com os milagres, porque lenço e lençol significa milagre. Tem gente que vem na igreja só por causa dos milagres, só porque Jesus está enchendo o bolso dele, só porque Jesus está fazendo alguma coisinha para ele, deu o carro do ano, fez uma coisa. Nunca entendeu a presença do Senhor. Isso é consequência de uma vida com Deus. Ser livre vai muito mais longe do que cantar, do que bater palma, do que vir à igreja, do que pegar a Bíblia, do que dizer que é crente. Hoje está uma palhaçada, é um monte de crente que está aí, que na mídia, que você pensa assim, tem gente que não conhece a palavra de Deus, sai seguindo. Fulano diz que é crente, está lá nos cabaré da vida. Fulano diz que é crente, está fazendo. Ainda tem as Maria vai com as outras e os José que vai com os outros, que sai seguindo uma porcaria dessa. Mas o importante é saber que homem é homem, Deus é Deus.
E ele diz assim, olha, que nós temos que ser imagem e semelhança de... eu vou ser imagem e semelhança daqui. Como chama que é gordo que canta? O gordo do cavanhaque? Esses gordos. Como é que chama? Tem gente que, ele diz que é crente, ele diz que é da Lagoinha. Ele pode até estar indo, né? Ele pode estar até começando. Mas ele tem que se assemelhar a nós, e não nós a ele. Os crentes estão abaixando por nada. Por isso que está cheio de picareta. Por isso que está cheio de mercenário. Sabe por quê? Porque qualquer coisinha já é crente. Já põe nos altares da igreja. Tem que ter paciência para passar pelo fogo. Tem que ter paciência para passar pela atmosfera de Deus. Sem mudança, você pode até gostar, você pode até achar bonito, meu filho, mas vou te falar uma coisa. Para ser de Deus, tem que andar com Deus. E o Senhor diz assim, você vai ser testemunha em Jerusalém, Samaria. Jerusalém, a igreja. Samaria, sua casa. Judéia, lugar onde você trabalha, onde você passeia. E quando ele fala até os confins da terra, ele já chutou o balde e falou, aonde é que você estiver, você tem que ser minha testemunha. Doa em quem doer. Ou é ou não é. Mas aqui eu sei que é. E se você é, se você deseja, se você quer, fica de pé aí no seu lugar. O andar com Deus é entender como Davi. Olha, Davi, Deus já tinha ungido ele como rei, mas ele esperou até o dia que Deus desse ele o sinal para sentar no trono. Isso é muito forte. Deus já pode até ter selado você como pastor, como ministro de louvor, como um diácono, uma diaconisa, como um obreiro. O selo, ministério, o dom já está aí. Mas quem vai falar a hora de sentar no trono é Deus. É Deus. Você sabe que a igreja de hoje tem que ser muito, tem que estar sendo vigiada. Esses dias eu estava tinha uma mensagem no meu WhatsApp. Eu não conhecia a pessoa e a pessoa começou a conversa assim: que dia que você vai me levar para cantar na sua igreja? Eu disse: o dia que eu te conhecer. Aí ficou nervoso, virou e falou assim: não, aí eu falei: o dia que eu te conhecer, quem é você? Qual igreja você é? Qual ministério você pertence? Porque você tem que começar a conversar por aí. Aí ele disse assim: conhece o fulano de tal? Eu falei: conheço muito bem, é bênção. Eu sou da região dele. Eu falei: muito prazer. Agora vamos começar a conversar. Que dia que vai cantar na nossa igreja? Não, isso que não é como chama aquele show que tem no Rio, Rock in Rio? Pergunta se lá canta qualquer um que faz assim: que dia que você vai me levar no Rock in Rio? Você já vendeu 500 mil CDs? Agora na igreja é um tal de... Entra no seu WhatsApp que você nem pediu. Entra lá e pergunta assim: que dia que eu vou na sua igreja? Aqui. Quem é você? Ficou bravo. Falei assim. Aí ele me perguntou assim: e você? Que região que você é? Eu falei: de Pastor Jerônimo. Melhor superintendente que tem. Aí ele falou assim: bacana. Tipo assim, baixa a guarda. Você vai falar, você tá falando com qualquer um, não. Isso aqui tem, tem berço. Tem berço. Não abaixo não. Quando você tem um berço, você sabe direitinho quem você é. Quando você nasce, cresce e dá fruto,
você tem peito para falar quem é você. Então nós precisamos entender isso. Quando temos a dinamite do Espírito Santo, Deus nos encaminha tudo na nossa vida. Põe uma mão no coração aí agora. Põe a mão no coração. E você vai falar: Deus, eu quero mais do Senhor. Eu não estou satisfeita simplesmente de vir à igreja e voltar para casa. Eu não quero continuar com uma vida, um pé no mundo, um pé na igreja. Eu não quero ser o mesmo. Eu quero ser transformado, porque eu quero as bênçãos, as promessas do Senhor. Oh, só vai receber quem falar. Se você abrir a boca e falar, Deus vai te ouvir. Oh, mas a Bíblia diz que quando Pedro recebe a dinamite de Deus, já mudou tudo. Ele que era um homem tímido, sem letra, olha, ele falava para 3.000, 5.000 pessoas. Era um homem agora valente. Olha, nós vamos buscar do Senhor aqui agora essa dinamite que vai fazer com que você tenha fome e sede de ir ao encontro, desejo de ir ao encontro, desejo de vir do pasto ao trono. Você vai ter desejo das coisas de Deus. Você vai aprontar na sua casa para vir para a igreja com propósito. Você vai abrir a sua boca e falar com Deus e saber que a sua oração é ouvida. Oh, xarabacantalabalachuri cantalamá. Oh, ricandalabalasuri candalabalasi cantalamaia. Oh, igreja viva, busca o poder do Espírito Santo. Busca falar em línguas, busca um revestimento de poder. É promessa de Deus, é promessa. Quando Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo é que vai nos dar sabedoria para conduzir o caminho com o Senhor. Fala com Deus: Deus, eu não quero ser um crente simplesmente, eu quero ser um cristão cheio do Espírito Santo. Eu quero ser, ó Deus amado, um vaso precioso. Eu quero ser um vaso de bênção. Eu quero ser, ó Deus amado, aquele que o Senhor quer que eu seja. Oh, xarabacandalabalassuri cantalamás. Senhor, tira esse que está em cima do muro, essa pessoa que está com o pé no mundo e o pé na igreja. Pai, começa a tocar nesses corações. Essa pessoa que tem vontade no encontro, mas as barreiras são barreiras malignas, barreira que diz: não vai não, não vai não, isso é bobagem. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo aqui agora toda obra de Satanás e os demônios tentando, ó Deus amado, amarrar dessa pessoa e ao encontro. Esses demônios que vêm para tirar essa pessoa, para fazê-la pensar: não, eu já fui, eu sei como é que é. Mas esqueceu que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela fala conosco todos os dias. Pai, mas agora eu expulso os principados, potestade que tenta amarrar a pessoa de ir no encontro. Esses demônios que tentam amarrar, impedir essa pessoa de ir ao encontro. Mas agora, Deus, eu estou pedindo ao Senhor aqui agora, Pai, que o Senhor venha, ó Deus amado, tocar nos corações aqui nessa noite. Que o Senhor venha mudar a história. Que o Senhor venha, ó Deus amado, penetrar, meu Pai amado. Que não haja mais frieza, que não haja mais, ó Deus amado, o sentimento de deixa para lá, deixa para o ano que vem. Mas Pai, que todos possam sentir essa necessidade. Eu vou agora, em julho estarei lá, e tomar a decisão, meu Pai, de começar a pagar a sua inscrição. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor: muda a história, muda a vida, muda a atitude aqui nessa noite. Muda, Senhor amado, em nome de Jesus. Aquece o coração, meu Pai. Vai tirando essa frieza, vai tirando, ó Deus amado, toda essa carga de frieza, toda essa carga, meu Pai, de opressão, de prisão de Satanás. Quantos crentes presos, meu Pai, amarrados